Não é à toa que uma das principais pautas da direita pelo mundo é a redução da maioridade penal. E a gente sabe que aqui no Brasil, o tanto que a lei é frouxa, ela praticamente incentiva a pessoa que é menor de idade a cometer crime. E é cada absurdo que a gente vê que não dá nem para acreditar. Por exemplo, se a pessoa tem menos de 18 anos, ela não comete um crime, ela comete um ato infracional. E se ela tem menos de 12, nem crime, nem ato infracional ela comete, fica com a ficha limpa. Por que eu estou falando isso? Naquela mega operação que teve dentro do Rio de Janeiro, 2 traficantes que morreram ali trocando tiro com a polícia, um tinha 14 e um tinha 17 anos. E vocês precisam ver o tamanho ficha criminal que esses 2 cidadãos tinham aí. A gente vai mostrar muita coisa aqui nesse editorial, tem muita matéria pra gente discutir e eu também queria saber da sua opinião sobre isso aí. Porque nos países democráticos, como nos Estados Unidos, aí, criança que comete qualquer tipo de delito, ela pode pegar até prisão perpétua. E a gente acredita que essa lei, principalmente aí, tinha que mudar completamente aqui no Brasil. Pessoal, meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e aqui mais uma vez estamos no canal Editorial Central trazendo todas as notícias de tudo que aconteceu nas últimas horas aqui no Brasil e no mundo também. Vamos primeiramente aqui colocar uma publicação feita pelo governador Ronaldo Caiado, onde diz que tinha um foguetório ali do Comando Vermelho, que anunciou 32 prisões agora aqui em Goiás. Olha só olha só esse vídeo aqui do governador Ronaldo Caiado. Bandido não se cria em Goiás. Agora eu ampliei ainda mais. Não solta nem foguete. As pessoas estavam aí perguntando sobre um foguetório que houve em algumas regiões de Goiânia, Aparecida ou Trindade. Quero tranquilizar todos vocês. Bandido não se cria em Goiás, ou muda de profissão ou muda do estado. Agora eu ampliei ainda mais. Não solta nem foguete. Na verdade, eram pessoas usadas para poder fazer ali, fazendo uma homenagem àqueles que morreram lá no Rio de Janeiro. Então vocês fiquem tranquilos, porque em Goiás é paz total. Nós temos a melhor segurança pública do país. A gente vê aí que o governador Ronaldo Caiado, quem conhece Goiás sabe que a sensação assim de segurança pública, ela é extraordinária. Praticamente aí é o lugar mais seguro aqui do Brasil que a gente imagina, junto com o Paraná, junto com outros estados aí. Mas o Goiás está realmente de parabéns. Enquanto o crime organizado toma conta de território, aqui quem toma conta de praticamente todo o território é a Polícia Militar. Isso aí a gente não pode reclamar de maneira nenhuma do governador Ronaldo Caiado. Tá de parabéns nessa questão aí. Agora, vamos ver aqui uma reportagem que quando eu vi, igual eu falei para vocês aqui nessa introdução, eu praticamente não acreditei, que é essa publicação aqui. Olha só essa reportagem, presta bastante atenção, sobre aquela mega operação que aconteceu dentro do Rio de Janeiro, a tamanha ficha criminal de 2 menores de idade, um de 14 e um de 17 anos ali, que era os menores que morreu aqui naquela operação no Rio de Janeiro. Presta bastante atenção. Olha, entre os mortos nessa mega operação estão 2 adolescentes, gente. O Michel Mendes Peçanha, de 14 anos, e o Jean Alex Santos, de 17 anos. Ambos já eram conhecidos da polícia, viu? O Michel era investigado por estupro de vulnerável e o Jean tinha mandado de busca e apreensão por envolvimento com o tráfico. Mas essas 2 figuras que eu mencionei, uma de 14 anos e a outra de 17, e elas eram meio que chamadas de soldados do Comando Vermelho. Carla, soldado com 14 anos. Tá cheio. Eu estive conversando com o juiz da Vara da Infância e da Juventude e a gente é que se engana, né? Tem aquela coisa romântica, que eles foram capturados pelo crime. Não, eles se voluntariam. Eles querem estar lá. Porque onde o Estado não está, o que acontece? O crime é sedutor. E eles estão indo para onde? Para a criminalidade, infelizmente. E sabe o que é triste em relação a tudo isso? Porque eles têm menos de 18 anos. E menor de 18 não comete crime, comete ato infracional. Então ele pode matar, é ato infracional. Se ele tiver menos de 12, então nem crime ele comete. Então aí, eu quero saber da sua opinião, será que essa lei não tinha que ser mudada aqui imediatamente aqui no Brasil? Porque a gente vê que os cidadãos aí, que esses garotos aí, porque a gente sabe, quando o crime organizado ele se instala, ele não deixa nenhum Estado a chegar ali naquele momento ali. Eles recrutam aquelas pessoas ali, os menores de idade, para cometer crime, porque sabe que se for ali roubar, se for ali matar, eles não vão ser nem presos, não vão nem responder processo às vezes, se tiver menos de 12 anos de idade. Aí a gente vê aí que o crime se aproveita dessa situação
situação e a gente acredita que isso tinha que ser mudado imediatamente. Eu quero saber da sua opinião, coloque aí nos comentários, que é muito importante pra gente. E aqui, a gente vai colocar agora também uma publicação feita do líder do PL na Câmara, que é o Sóstenes Cavalcante, onde ele está ironizando a fala aquela especialista em segurança pública da Rede Globo, que a esquerda contratou para tentar fazer ali, de certa forma ali, manipular a população brasileira, mas a gente acredita que ninguém é bobo o suficiente para acreditar. Vocês lembram que ela falou que um traficante com fuzil na mão, ele é facilmente detido. Se você tiver uma pistola ali, talvez uma pedra, você já consegue resolver aquele problema, porque até que ele levanta aqui o fuzil, você já deu uma pedrada na cabeça dele. Isso aqui é o tipo de pessoas que a Rede Globo e a extrema esquerda coloca na frente da câmera ali para tentar fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. A gente acredita que ninguém cai numa ladainha dessa, não. Olha esse vídeo aqui do Sóstenes Cavalcante. É a pedra que a especialista em segurança da esquerda falou que os policiais têm que usar. Não pode mais usar fuzil, tem que usar pedra. Mas essa dá para matar, pelo menos. Já que ela falou que não pode mais usar fuzil. Bom, segundo uma especialista de segurança da esquerda, que foi às redes sociais falar que policiais não podem mais usar fuzis para enfrentar os bandidos que estão nas nossas comunidades com fuzis, ela falou que tem que usar pedra. Então hoje eu trouxe aqui a nova arma que as polícias civis, militares, federal do Brasil devem usar. Acabem com os fuzis e usa isso aqui que vai resolver o problema. Isso aqui é a cabeça de alguém que se diz entender de segurança pública da esquerda. Lógico que isso aqui nunca vai resolver o problema de segurança pública do Brasil. Para quem está com um fuzil pronto para enfrentar a polícia, só outro policial bem treinado e armado, também com fuzil para enfrentá-lo. Mas é uma vergonha ver alguém que acha que entende segurança pública em falar que temos que voltar aos tempos de pedras e paus para enfrentar os criminosos. Vergonhosa a declaração. Aí a gente imagina, a gente acredita aqui que a polícia tinha que ter, na verdade era bazuca, tinha que ter era tanque de guerra, tinha que ter aqueles blindados da Marinha que o governo federal não disponibilizou para a polícia para combater esses criminosos. É igual o Bolsonaro falou, você tem um bandido com a 765 do lado, você tem que ter uma .50. Se ele tiver uma .50, você tem que entrar com um tanque de guerra, com a bazuca. É com esse tipo de força do Estado que a gente vê o crime sendo desmantelado, porque se você chegar ali com a Bíblia, se você chegar ali com as flores, entregando ali para eles, falando que para não roubar, para não matar, você acha que vai adiantar alguma coisa? A gente sabe que a situação hoje no Brasil, nesse sentido aí, não tem muita volta mais não. Ou a gente enfrenta diretamente, ou a gente recua, ou entrega aí o governo para os traficantes tomar conta, porque é isso que a esquerda parece que quer sempre. Agora, a gente quer comentar um assunto com vocês aqui que tem dado muito o que falar. Essa publicação aqui não é de hoje, mas eu acredito que a gente não trouxe aqui ainda essa matéria, que é sobre a fala do Eduardo Bolsonaro comentando sobre o Tarcísio ser candidato a presidente. E a gente está vendo aqui que a situação ela está se encaminhando para possivelmente aí o Eduardo Bolsonaro ele se candidatar mesmo, talvez, sem o próprio apoio do Bolsonaro. E ele talvez assim pode até sair do partido do PL para fazer isso acontecer. A gente está vendo essa movimentação aí, a gente está vendo também o Tarcísio comentando a indecisão que não vai se candidatar a presidente da República. A gente vai ver tudo o que está acontecendo. Agora eu quero saber da sua opinião sobre isso aqui. O Eduardo, sobre essa fala do Eduardo Bolsonaro aqui. Olha só, preste bastante atenção aqui. Eu quero que você comente sobre isso aqui. O Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto numa prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social, por conta deste projeto. Bolsonaro não tem vontade livre. Por isso que eu várias vezes sacramentei, repeti, falei e vou desenhar aqui mais uma vez. Ele se encontra na posição de sequestrado, mas se alguém ainda não percebeu, existe um movimento silencioso, às vezes nem tanto, querendo tirar, né, o Bolsonaro do poder, querendo tirar o Bolsonaro do jogo. Quer vocês gostem ou não, muito ainda vai se falar de Jair Bolsonaro. Lula encontrou com Trump agora recentemente na Malásia. Qual foi o assunto? Bolsonaro. Daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, ainda vão estar falando do Bolsonaro. Igual vão estar falando do Lula. Você acha que não? São líderes. Bolsonaro é líder da direita. Tira isso da tua cabeça.
projeto pessoal, botar os filhos numa boa. Se o Bolsonaro fosse uma pessoa ruim, ninguém da família dele e, por consequência, de vocês estaria sendo eleito. É graças ao bom trabalho dele. Será que é muito sacrifício as pessoas ficarem de deputado estadual, deputado federal? Pois bem, eu quero saber da sua opinião sobre isso aqui, porque a gente está esperando uma situação que ela está se enrolando cada dia mais dentro do Congresso Nacional, que é a questão da anistia. A gente tem visto aí que o centro não tem feito assim a mínima questão de deixar Bolsonaro livre, porque ele sabe que o Bolsonaro é uma pedra no sapato de todo o sistema e, querendo ou não, o centro ele faz parte do sistema. Mas a gente se encontra numa situação aí tão complicada. Para derrotar o Lula, talvez teria que ser todos contra o Lula, porque se realmente aí pensar também que vai resolver todas as questões simplesmente batendo de frente, a gente viu tudo que aconteceu e a gente tem que ser inteligente para não deixar mais 4 anos aí do governo Lula comandando esse país, porque essa situação aí ela tá se complicando a cada dia mais. Então a gente tem que ser inteligente, a gente tem que prestar conta de tudo que acontece e querer entender realmente de política, porque isso aqui não é brincadeira de maneira nenhuma. Agora, falando um pouco sobre a questão da CPI, do crime organizado, quando a gente pensou que na hora que o Brasil mais precisava de ter uma pessoa ali na frente, fizeram de tudo para fazer o Flávio Bolsonaro a ser o presidente daquela comissão parlamentar de inquérito, e vai e coloca um cidadão, um senador do PT de Santa Catarina, que é esse cidadão aqui. Olha só essa publicação, que ela foi feita aqui pela Rede Globo, e o tanto que a jornalista fala assim, com a desenvoltura, fazendo assim todo um teatro ali, o tanto que ela tá achando bom essa situação aqui. E depois tem gente que fala que a Globo não tem partido ainda. Olha só que reportagemzinha. No momento em que é pressionado pela oposição na pauta da segurança pública, o governo ganhou um fôlego no Congresso. O Senado instalou hoje aqui a CPI do crime organizado e o comando ficou com o PT. O senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, foi eleito presidente do colegiado em uma vitória muito importante para a base governista. A vice-presidência do colegiado ficou com o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, depois de um acordo entre base e oposição. A relatoria vai ser do senador Alessandro Vieira, que é o autor do requerimento que criou essa CPI. A oposição tentou ali até o final emplacar o senador Flávio Bolsonaro na presidência do colegiado, mas acabou recuando depois de uma articulação da base governista. Nos bastidores, o PT se mexeu dessa vez para evitar uma derrota similar à que eles tiveram na CPI do INSS e promoveu algumas trocas de última hora. Por exemplo, saiu o senador Nelsinho Trade, que é do PSD de Mato Grosso do Sul, e entrou o senador Ângelo Coronel, que também é do PSD da Bahia, só que é muito mais governista. Com essa vitória, o Planalto tenta evitar que essa CPI aqui vire um palanque político da oposição. O colegiado vai investigar milícias, facções e quer ouvir governadores, como o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também ministros, como o da Justiça, Ricardo Lewandowski. Pois bem, a gente viu aí, porque quando o Brasil mais precisa aí de combater o crime organizado, nessa CPI que ia ser tão importante, coloca aí um presidente do PT, o senador que a gente viu que é o Contarato, e não dá para esperar muita coisa. Ou você acha que dá? Coloca aí nos comentários também. Agora, a gente vai colocar aqui uma outra publicação para vocês aqui que mostra que o senador Marcos Duval, quem que ele quer colocar ali para fazer, para prestar depoimento dentro dessa CPI. Onde ele quer citar alguns nomes ali para prestar depoimento dentro dessa CPI. E convenhamos aqui, a direita realmente ela vai se empenhar em cima dessa CPI, porque a gente pode desmantelar aí esse grande esquema de todo esse crime organizado que vem acontecendo aí no Brasil. E a gente vai ver o tanto que o presidente e o relator, ele faz a diferença aqui para fazer isso acontecer. Igual a gente está vendo na CPMI do INSS, onde o senador Carlos Viana e o Alfredo Gaspar estão fazendo aquele trabalho ali incrível, tá mostrando ali para todo mundo o que vem acontecendo realmente. E se o presidente, o relator, ele não tiver de acordo com as pessoas ali que tem que prestar depoimento, é praticamente aí fica complicado. E ninguém melhor para prestar esse depoimento aí do que os verdadeiros bandidos desse país. Preste bastante atenção aqui nessa reportagem da Jovem Pan.
Olha só, Marcos Duval protocolou esse requerimento de pedido de depoimento de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, mais conhecido aí como o Júnior, ele que é irmão de Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC. Além disso, foram protocolados mais 3 nomes de pessoas que estão envolvidas aí com a facção criminosa a pedido aí do senador Marcos Duval. Esse pedido não foi bem visto pela relatoria da CPI, isso porque eu apurei com o senador Alessandro Vieira sobre esses pedidos de convocação durante a CPI. E ele me disse o seguinte, que a comissão não será palco para bandido e que o voto dele será não em relação a essas convocações e que essas convocações previstas aí para serem votadas durante a comissão não está no plano de trabalho que ele elaborou. Alessandro Vieira disse que quer um diagnóstico completo sobre a atuação dessas facções criminosas em todo o Brasil e chegou a pedir um mapeamento desses grupos criminosos em todo o país, inclusive um plano de segurança em relação a toda essa situação. O relator também disse que quer ouvir moradores de comunidades de todo o país para entender sobre as demandas e toda essa situação envolvendo as facções criminosas dentro de comunidades. Os trabalhos devem acontecer aí nos próximos dias. A CPI deve começar a ouvir algumas pessoas, isso porque ontem já foi votado alguns requerimentos de pedido de convocação, entre eles o do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Além disso, também ministros do governo, José Múcio da Defesa e Ricardo Lewandowski da Justiça. Então, muitos acontecimentos em torno dessa CPI. A gente, é claro, segue acompanhando todos os detalhes. Volto com você. Vamos passar, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos aí, porque essa CPI, ela tem condição, assim, de desmantelar muita coisa aí dentro do crime organizado, dentro dessas facções, mas felizmente aí estando na mão de um senador do PT e de um relator também que não tem a mesma ideologia de um cidadão da direita que quer realmente acabar com o crime organizado. Isso aí a gente fica assim meio desmotivado de ver isso acontecer, mas a gente vai ver as cenas aí dos próximos capítulos e a gente não pode desistir, a gente não pode perder as esperanças. Pessoal, então foi isso, essa aqui foi a primeiro editorial do dia, trazendo aqui as informações. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí, tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.